Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Hoje vamos conversar um pouco sobre natureza e cultura. O que nos torna diferentes uns dos outros? Por que cada povo tem manifestações culturais diferentes? Até que ponto nossa herança biológica determina quem somos? Ou por que estranhamos ou sentimos dificuldade em aceitar os que são diferentes de nós? O ser humano, ele desenvolveu tecnologias que permitem transformar para atender demandas nem sempre essenciais. O que é que nos faz humanos exatamente? O que é que nos torna diferente dos outros? Em seu sentido amplo, a cultura pode ser entendida como a produção de obras materiais e de pensamento. Seu sentido restrito diz respeito à produção intelectual das artes, das letras e de outras manifestações intelectuais. O ser humano ele produz cultura em suas relações entre indivíduos e grupos, e destes com a natureza. Já o comportamento animal ele está preso às suas condições biológicas. Ou seja, cultura, tudo aquilo que identifica um povo, uma pessoa. Aquilo que o faz pertencer a um grupo ou a uma comunidade, isso é cultura. Para Claude Lévi-Strauss, a cultura teria surgido no momento em que os seres humanos convencionaram a primeira regra entre seus pares. Segundo Lévi-Strauss, seria a capacidade dos seres humanos de fixar suas próprias regras sociais para a definição das condutas dos indivíduos que possibilitaria o surgimento da cultura. O ser humano é natureza, como os animais. Fizemos parte da mesma natureza, por herança genética e características inatas. No existir humano, porém, esse substrato se sobrepõe à cultura, como construção de uma outra natureza. Há autores que dizem que nós nos diferenciamos dos animais porque nós criamos a cultura. A linguagem humana, ela distingue-se da linguagem animal por ser simbólica. Por meio dela, o ser humano entra em contato com o sentido do mundo, das ideias e das relações sociais. A educação é responsável pela transmissão do conhecimento, permitindo a assimilação e a preservação de modelos e práticas sociais. O ser humano se confronta constantemente com a oposição entre a tradição e a ruptura. Pode-se dizer que ele é moldado pela sociedade, isto é, por toda a tradição recebida socialmente. Mas a cultura, ela supõe uma ruptura, uma transgressão, pois a tradição é sempre reelaborada. Assim, as culturas também são remodeladas. As culturas também têm evoluções e às vezes também têm involuções. As culturas também se modificam. Se nós observarmos as culturas indígenas, por exemplo, nós vamos perceber que elas tiveram modificações quando entraram em contato com outras culturas. Que o ser humano ele instaura outros modos de viver mais adequados para resolver seus problemas. E o desafio humano é saber aliar continuidade e ruptura. As culturas são diferentes entre si, e a diversidade cultural em si não é empecilho nas relações humanas, a não ser quando surge a ideia de padrão único a ser seguido. O padrão único ele impõe a muitos aquilo que é referencial apenas para alguns. E esse comportamento se torna motivo de exclusão, de preconceito social, impedindo a aceitação de todas as culturas como parte da mesma humanidade. Vivemos a era da sociedade da informação e do conhecimento. Que tem transformado de modo radical todos os setores de nossas culturas e de nossas vidas. Ou seja, a cultura ela está se remodelando. Por quê? Porque nós estamos em contínuo contato. A globalização, ela ajudou que nós fizéssemos modificações nas culturas. Por quê? Porque passamos a conhecer outras situações diferentes e às vezes incorporamos essas situações ou às vezes modificamos estas situações.
O acelerado desenvolvimento técnico-científico tem mudado as maneiras de pensar, de valorar e de agir. As novas tecnologias digitais e automotivas possibilitaram a conexão de todos os habitantes do planeta num mundo cada vez mais globalizado. O desafio dos novos tempos é saber selecionar a informação e refletir sobre o seu significado. As observações feitas anteriormente revelam que os seres humanos eles superam o limite que separa a natureza da cultura, por meio da linguagem simbólica, pela ação criativa e pela ação intencional. Assim, diferentemente dos outros animais, eles reelaboram a herança da tradição para agirem conscientemente sobre o mundo. O que nós fizemos é modificar as culturas. As tradições, normalmente, às vezes, acontecem iguais. Por exemplo, numa sociedade cigana, é cultural que as famílias escolham o casamento dos filhos. Mas essa situação cultural ela tem se modificado ao longo do tempo. Por quê? Porque houve uma abertura globalizada, porque esta cultura cigana ela se misturou a outras culturas. E as pessoas que estavam interessadas em fazer alguma mudança, elas conseguiram subsídios para que isso acontecesse, para que isso funcionasse de uma maneira interessante. Eu assisti um filme recentemente em que tratava da cultura paquistanesa, onde os pais escolhem o casamento dos filhos. E eles levavam as moças para fazer entrevistas e conhecer os seus filhos. E a partir daí se fazia a escolha da melhor moça para fazer o casamento. Ora, isso é cultural no mundo, não só no mundo paquistanês, mas como o mundo muçulmano. Mas temos nós direito de influenciar e dizer que essa cultura está equivocada? Que essa situação cultural ela não atende? Ou nós precisamos deixar que, de fato, a própria cultura, as pessoas que vivam dentro dessa cultura, elas mesmas possam fazer uma modificação positiva? Por hoje nós ficamos por aqui e na próxima aula a gente conversa um pouquinho mais sobre algum outro tema da filosofia. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!